one underestimates me, but then they turn their back and I'm like, boo! And they're like... Pokémon Legends EA é um dos jogos mais polêmicos e divisórios da franquia, e ele talvez não deveria ser. Pra mim, eu já vou adiantando e dando um pequeno spoiler nesse vídeo. Esse não só é um dos melhores jogos de Pokémon, como ele daqui uns anos vai entrar na mesma listinha que tá o Sun Moon, Black White e até mesmo o próprio Legends Arceus, que é daquele jogo que não vendeu tanto, ou jogo que não é tão popular assim, um jogo que levou hate pra caramba, mas na verdade ele era muito bom, porque isso já é recorrente na franquia Pokémon. Caralho, Pokémon! Mas sem mais enrolação, vamos falar de hoje, Pokémon Legends EA, o jogo que salvou a região de Kalos. Ok, vamos começar por partes. Eu tenho que dar um contexto sobre os jogos Pokémon XY antes. Pra quem não se lembra, Pokémon XY foram os primeiros jogos 3D da franquia, lançados no 3DS em 2013. Também conhecido como os jogos mais incompletos da franquia Pokémon. Sério, você sente isso de longe. Tem construção lá que, olha, tem algo importante aqui. Nunca é aberto. Os míticos pela primeira vez foram distribuídos de qualquer jeito. Tipo, você recebia Diance, Volcano e Upa de qualquer jeito no seu Mr. Gift, foda-se. Não tinha mais aquele eventinho bonitinho, nem nada do tipo. Coisa que voltou na nona geração, barra final da oitava, com Legends Arceus, Pokémon Scarlet Violet. E eu já vou adiantando, Legends EA também tem isso. Por exemplo, agora tá tendo o evento da Diance. Vai lá no seu Mr. Gift, pega a sidequest da Diance e faz ela. Que é muito mais legal do que só receber o bichinho por Mr. Gift e foda-se, tornando ele totalmente esquecível. Roteirinho fraco, né, velho? A sexta geração no geral tem inúmeros problemas quando você para pra pensar. Desde sua história, que é uma das mais fracas da franquia, conceitualmente falando, ela é muito legal. A história de XY se baseia basicamente em um rei tirano que criou uma arma gigante, fez um genocídio, e através desse genocídio da morte dos humanos e Pokémon, surgiu as Mega Evolução. Um poder que transcende a evolução natural dos Pokémon e deixa eles mais fortes, praticamente dando poder de um estágio evolutivo adicional para eles. Isso é bem interessante. Foi a inovação da época. Muita gente odiou, mas depois todo mundo gostou, como muita coisa em Pokémon, vamos concordar. Prepara a meia da punheta aí, nerdaiada. XY se baseava nisso. Mega evolução, amizade, a vida é bela e vale a pena ser vivida, vilões meio nazi que fazem referência à equipe Rocket e pronto. Mas quando eu digo que a história desse jogo é ruim, não digo nem só de roteiro. Em roteiro ela também é ruim, só que a progressão dela é muito ruim. Tudo que esse jogo faz é enfiar Grunt até o talo e você fica puto. Sério, eu acho que uma das piores experiências de Pokémon que eu tive na minha vida foi invadindo a base da Ultimate Weapon da Team Flare. Ali, sinceramente, que vontade de bater a cabeça na parede. Não, coisa de viado é comer cuscuz paulista. Não, ainda bem que eu não como nenhum dos dois. Ah, não, batalha em dupla. Não, não acaba! Não aguento mais Team Flare, eu quero matar vocês. A nostalgia tá me matando, mano. Mano, eu nem precisava ter tanta luta. Pô, pelo menos colocava antes da luta do Alessandre, né? Pelo menos. Finalmente. Ai, chegamos aqui no Luzernias. Agora a gente só tem que chegar até o botão. Aqui é onde tem um Pokémon... Ah, não! E a própria Mega Evolução foi implementada com a bunda. E a maior parte dos designs eu não gosto, sendo bem sincero. Eu já fiz vídeo aqui no canal mais de uma vez. Eu não gosto muito de Kalos, eu não gosto muito de XY, dos jogos XY. Na minha opinião, são entre os piores da franquia. E eu tô falando isso porque esse ano eu peguei pra jogar cada jogo 2D. Pra fazer aquele vídeo da era dos jogos 2D que eu já falei que ia fazer. Eu tô fazendo roteiro, gente. Eu já terminei de jogar todos os jogos. Mas basicamente agora eu posso dizer que eu joguei literalmente pelo menos uma de cada versão de todos os jogos da franquia. E eu posso te dizer, XY e Gold Silver estão assim, entre os piorzinhos da franquia inteirinha.
Não é um mediano divertido, não é um jogo acima da média, não é um jogo ruinzinho, é um jogo chato. É um jogo chato, XY me traz essa sensação. O avanço da história é chato, a história em si é fraca, o gameplay dele em si é fraco, não tem dificuldade nenhuma. E olha que Pokémon não é conhecido por dificuldade, mas esse jogo é tão fácil que eu passei num ginásio de tipo fada com tipo dragão. Pera aí, esse daí não era o Dragon Killer por acaso? Os seus rivais barra amigos talvez sejam os piores da franquia. Eles não aparecem em ZA. E eu vi gente falando, nossa, cadê a Shaula, o Tierno e o Trevor? Estava com tanta saudade deles. Foda-se, eu não ligo pra eles. Eu caguei que eles não apareceram em ZA. Caguei bonito. De novo, eu tenho 2 vídeos no canal mostrando um pouquinho do meu estresse que eu tenho com Kalos. E eu acho ela uma região superestimada pelos fãs do anime. Tipo, o pessoal fala, nossa, o anime de XY é muito foda. Então Kalos era muito foda. E ficou aquele nostalgia tarde idiota que 10 anos depois ainda acha que o jogo é igual ao anime. Eu até concordo que o anime é melhor que o jogo, mas também não é tão perfeito assim. O pessoal só sabe elogiar as mesmas coisas do anime de XY, que é Serena e Ash Greninja, e também tem Serena e Ash Greninja, e também tem Serena e Ash Greninja. Ai, como eu ia esquecer de Serena e Ash Greninja. Só passa isso na cabeça do nostalgia tardo. No inteirado, o anime não é horrível nem nada do tipo. Inclusive, muitos dos conceitos legais dele foram importados por Legends a se notar, principalmente dos filmes. Mas ao mesmo tempo, eu não acho ele tão bom assim. Principalmente a partir do Ash Greninja, onde eles pegam o resto do time do Ash e jogam ele a merda. O que fizeram com meu mano Howlute e meu mano Gutra foi sacanagem. Tomar no cu não quer. Mas nem de longe é um anime ruim, é um anime bem divertido de assistir, diferente do jogo, que é uma merda. Eu vi gente pensando que tem Ash Greninja no XY. Sendo bem sincero com vocês, pegar pra jogar XY é mais chato que eu pegar a aula mais chata da minha faculdade de Direito. Pelo menos lá eu tô aprendendo alguma coisa. Aqui eu só tô com vontade de bater a cabeça na parede. Nem divertido esse jogo. Tirando online. O online desse jogo era realmente bom. Então vocês sabendo que são jogos com pouquíssimo conteúdo. Sério, quase nada de pós-game esse jogo tem. É uma coisinha bem bobinha ali, outra ali. O jogo tá faltando conteúdo pra caramba. Tem um terceiro lendário e ele não tem propósito nenhum nessa narrativa. Oh, meu Deus. Vocês viram que eu tenho vários problemas com XY, não é um dos meus jogos favoritos, não é nada disso, e todo mundo fala que, nossa, antigamente era melhor de XY. Pô, desculpa, você é muito nostalgia tardo. Sabe, só nostalgia no seu cabelo, porque o jogo é ruinzinho mesmo. Você pode gostar de Kalos, mas até quem gosta de Kalos fala, putz, o jogo é incompleto. Isso aí todo mundo concorda, é unânime. Vai pra puta que te pariu. É factual, na real. A única coisa que todo mundo elogia é o online. Realmente o online desse jogo é legal e na época era muito bom mesmo. Mas só, não tem muita coisa pra salvar esse jogo. E agora que eu dei esse contexto, a gente pode ir pro meu tópico sobre o que eu achei no geral do Legends em questão de gameplay. Agora eu vou falar na minha experiência geral com o jogo, até porque eu tenho mais 90 horas de gameplay nele e eu já vou adiantando logo de cara. Gostei de Pokémon Legends ZA como um todo, com suas falhas, e eu vou deixá-las bem expositivas também. Não vai ter passação de pano pra esse bagulho não, mas no geral o saldo dele foi positivo. Inclusive para as pessoas que gostaram do jogo, até mesmo ficaram em dúvida se gostaram mais do Legends ou do ZA. Sério, eu vi muita gente que gostou do jogo e falou, não, Legends é melhor ainda, ou não, esse aqui é melhor. E eu já tenho que deixar bem claro, esse jogo não foca em exploração sistematizada, igual o Legends Arceus, muito menos na exploração e, tipo, na ambientação do Legends Arceus. Como assim? Basicamente, lá era a sobrevivência, o stealth absoluto, se esconder pra ter medo de ser explodido por um hiper raio de um Snorlax. Aquela era a vibe daquele jogo, tanto que um dos pontos fracos daquele jogo era a batalha. A batalha daquele jogo era bem fraquinha, tendo alguma outra que salvava. As batalhas que eram mais legais eram as batalhas Dark Souls, como o pessoal usou, Pokémon Souls, onde você tem que ficar rolando pra ver se você não é explodido com o hit kill dos adversários. Realmente experiência média de um jogador de Dark Souls. Mas basicamente era isso. A batalha era onde deixava mais a desejar o último jogo. Esse aqui é o contrário. De novo, claramente ele não é focado tanto em exploração. É como se a grande Lumiose aqui que a gente tivesse fosse um grande mapa de batalha. Tanto que as Wide Zones e Wide Barrels são lugares que claramente você vê o game design deles foi feito para rolar batalha Pokémon lá. Tanto com os bichos selvagens, alfas, para você se esconder quando for necessário, quanto com os treinadores. É claramente feito para focar em única e exclusivamente batalha. Então também tem que deixar bem claro isso logo no início, porque se você gosta mais da exploração, Legends Arceus ainda dá um pau nesse jogo. Se você gosta mais de luta, foco em luta, Hell
de item competitivo, Hyper Training, IV, EV, etc. Esse jogo é mais pra você. Esse aqui é muito mais próximo de um Pokémon competitivo sem turno do que perto do Legends Arceus, que é full casual player, mas que te desafia mais na parte de exploração. Dito isso, vamos pros pontos positivos. A história dele é bem legal, mesmo que comece com um tutorial merda que eu já vou falar já, a história assim é bem interessante. É um dos elencos mais carismáticos de Pokémon e dá gosto de ficar conversando com eles e também batendo papinho e zoar um pouquinho com eles. Destaque para Corbow e Jacinthe, que são meus favoritos. Sério, eu não tanquei. É o Giorgio Giovanna de 1,65 m mais carismático e uma socialite desgraçada, cretina, que eu adorei do fundo do meu coração. Quando eu posso colocar meu uniforme de empregado e colocar uma coleira imediatamente? Sério, quando literalmente a Lebani falou, ó, se você perder essa luta, você vai ficar igual a mim, você vai ficar sendo escravo dela. Eu olhei direto pro meu time e disse, pessoal, hoje temos que nos concentrar e perder com toda a nossa vontade. Esse também é um dos jogos que mais dá liberdade pra você criar um time Pokémon. Isso é uma coisa que vem aumentando cada vez mais desde a final da 8ª geração com Legends Arceus. E parece que eles querem disponibilizar o máximo de Pokémon possível pra você ter o time dos seus sonhos ideal. Sem ser o mais forte ou mais fraco, tanto faz. Mas é o total oposto de Sinnoh. Esse jogo te dá uma liberdade muito grande de criação de time. Não entenda errado, não é fácil achar todos os Pokémon que você tá pensando. Tipo, ah meu Deus, eu quero Drampa. O Drampa só spawna de manhã em um lugar muito específico do jogo, em uma parte muito específica. Se você quiser o Alpha que nem eu, você vai ficar tendo que procurar que nem um maluco até conseguir o Alpha. Aí eu consegui o time que eu tanto queria. Então acho que compensou. Meu time, pra quem tá curioso, foi Mega Feraligatr, Mega Scolipede, Mega Froslas, Mega Drampa, Mega Hawlucha e Mega Electros. Então eu consegui fazer um time bem parecido com o que eu queria desde o início. Tem bastante acesso às Mega Pedra, é bem tranquilo de você conseguir. De novo, não necessariamente muito fácil, mas também não é difícil. É só você dar uma procurada e uma grindada que você consegue comprar ou encontrar as Mega Pedra que você precisa. Mas no geral, as Mega Pedras são bem acessíveis nesse jogo. Diferente lá no próprio XY, que você quase não tinha opção de Mega Evolução, muito menos opção de bicho pra usar. Aqui tem bastante, eu sei que você vai conseguir fazer o time que você quer. É de fazer até um homem feito chorar. O sistema de batalha foi totalmente renovado e ele tá muito bom. Eu estava com medo desse sistema de batalha sem turno, porque Game Freak inovando em sistema de batalha sem turno, a chance de dar ruim é muito grande. É curioso, antes de inovar do que ficar na mesmice, mas mesmo assim a chance de dar ruim é muito grande. Mas não, ironicamente, isso ficou muito bom. O sistema de gameplay dele é muito funcional e divertido. Eles remodelaram a maioria dos golpes só para funcionar nesse sistema novo. Até golpes como Smoke Screen ganharam uma nova função, como por exemplo criar uma cortina de fumaça para te ajudar a se esconder de Pokémon selvagem que quer comer o teu rabo. Isso ficou muito legal, isso também funciona no ZA Royale, caso queira a dica. E vários outros golpes também foram totalmente remodelados, como Stealth Rock, Flip Turn, U-Turn. Uma porrada de golpe foi remodelado para esse jogo e funcionou muito bem. Dá para fazer estratégias muito legais com seus Pokémon e esse jogo se incentiva muito a treinar eles, pois simplesmente os alfas e alguns inimigos do jogo são muito fortes. Enquanto os alfas lá no Legends Arceus eram só maiores, mais sinistros na primeira vez que você via, e depois eles ficavam mal facinho de derrotar quando você tava, sei lá, level 40. Aqui você pode estar level 100, que é o meu caso, e os alfa ainda vão te dar dor de cabeça. Eles dão muito dano, levam um pouco dano e são extremamente bizonhos em querer se chamar adversário pra piorar. Bem semelhante aos totem de Alola. Então se já tá ruim contra um alfa, imagina vir mais uma porrada de bicho pra te descer a porrada. Eles podem ser mais fortes, mas eles são mais recompensadores de serem vencidos e capturados também, pois eles sempre vêm com pelo menos 3 IV perfeito. Então compensa pra caramba quando você parar pra pensar. Pô, o trabalho que dá pra conseguir um Pokémon perfeito, isso aqui tá muito bom. O parkour é muito funcional, ele é meio estranho de primeira, mas depois que você se acostuma, ele é bem legal e tem até um certo charme. Tem bastante NPC pra você conversar, os NPCs ou estão tendo uma rotina diária, ou eles sempre estão falando alguma besteira que você acaba gostando. Não é igual o Scarlet Violet, tá cheio de comentário artificial que você simplesmente não importa. Eu até falei, o mundo aberto do Scarlet Violet é um dos mais fracos que eu já vi. Mas esse aqui não é nem um jogo que se propõe a ser um mundo aberto, na verdade, eu acho que se a gente for pegar a questão de ele ter vários mapas internos e até mesmo alguns secretos, localidades, sabe, que não estão totalmente disponíveis para você acessar logo de cara, que eu não quero falar muito para não dar spoiler da história, os Scarlet 4, eu acredito que não dá nem para chamar esse jogo de mundo aberto, assim como o próprio Legends Arceus não era um mundo aberto. Então se você quer aquela exploração de mundo aberto riquíssima, não
não é tanto, não vai pra esse lado. De novo, o foco desse jogo não é exploração, o foco desse jogo é você apanhar pra bicho, farmar durante o dia e de noite batalhar com os NPC, que estão bem mais inteligentes e bem mais fortes comparado aos outros jogos de Pokémon. A ideia do jogo é focar em batalha, o ZA Royale e também as boss fights contra também os membros do ZA Royale, que tem alguns principais, como eu falei, os personagens dessa história. A personalização desse jogo também tá absurda e o modo fotografia também te disponibiliza muita coisa legal pra você fazer e é bem legal, dá pra tirar umas fotos muito boas se você quiser e ficar totalmente no drip. Só sinto que ainda ficaram devendo um pouquinho ainda com roupa masculina, tem pouca opção de roupa e cabelo masculino e não dá pra personalizar o Mega Ring, pra mim é um chute no pé. Eu queria poder usar um colarzinho de Mega Ring, nossa, ia ser muito mais irado do que só o bracelete. É verdade. Ele tem bastante conteúdo pra ser feito, tanto com as side quests quanto o pós-game como um todo, que o pós-game te dá um Pokémon único que a gente esperou muito tempo. Acho que vocês sabem de quem eu tô falando. Já fazem 12 anos que a gente tá atrás dessa criatura. Além das Missão X, que ainda estão sendo disponibilizadas. Você atualiza seu jogo com Mr. Gift e você vai receber a Missão X, por exemplo, da Diancie, a do Mewtwo e outras que ainda estão por vir. E elas são bem legais, é só você atualizar lá no Mr. Gift e você desbloqueia elas. São missões bem legais, elas têm suas próprias historinhas e você pode capturar o Pokémon mítico ou lendário que tiver nela. Então compensa pra caramba. É muito bom que desde o início da 9ª geração eles trouxeram os eventos de mítico de volta. Não era essa merda de entregar o mítico pelo Mr. Gift, pronto e acabou, né? Tinha todo um evento antigamente bem trabalhadinho e os eventos bem trabalhadinhos voltaram nesses jogos mais atuais, ainda bem. O mapa de Lumiose tem bastante coisa pra você explorar, mesmo parecendo pequeno, ele é feito em um eixo X, Y e Z. O que significa que embaixo desse mapa onde você tá, tem outro mapa em cima, que seria os telhados, que é praticamente um outro mapa, quando você para pensar, principalmente com os bichos que aparecem lá em cima e as situações que estão lá em cima. E também tem os esgotos, e tem mais um mapa, mas eu não quero falar desse mapa pra justamente não dar spoiler. Mas tem muita coisa pra você explorar, é como se fossem 4 mapas diferentes. Mesmo que ele pegue alguns conceitinhos do mundo aberto dos Scarlet Violet, ele claramente não tem a mesma proposta de um GTA da vida, do Scarlet Violet ou de um Zelda. Não é a ideia dele de jeito nenhum. As sidequests, em sua grande maioria, são muito boas. Tem muitas sidequests que eu achei muito pebinha também, que é muito repetitiva. Mas tem outras que são muito boas, muito engraçadas, muito fofas, muito tristes. Tem uma do Gengar que me deixou genuinamente triste, vai se f***, Game Freak. Mas elas são muito legais porque são dos NPCs simplesmente interagindo com a cidade. Eu acho muito legal que em Legends EA, os caras falam abertamente sobre a arquitetura da cidade tá questionável, sobre o projeto de revitalização sobre a cidade está questionável. Sobre os problemas da cidade como um todo, e parece muito com a reclamação que eu escuto na minha cidade, ou até mesmo na São Paulo da vida, numa metrópole, porque o pessoal reclama questão financeira, monetária, sobre empréstimo, sobre estar perdendo turistas, logo lucrando menos, logo todo mundo tá ferrando e saindo de Lumiose, isso fazendo a Quasar ficar desesperada pra manter tudo em segredo, justamente porque eles não estão a fim de perder mais dinheiro. Todo esse projeto de revitalização já tinha começado há bastante tempo. O problema é que com o Lissandre fazendo merda lá em Pokémon XY, as pessoas foram pra fora de Kalos e principalmente saindo de Lumiose, porque é o grande ponto turístico. Quem diria que ativar uma arma anciã capaz de criar um genocídio faria com que as pessoas não queiram mais visitar sua região? Quem esperaria por essa, né? Além de ainda sobrar muita coisa para os trabalhadores médios da cidade, tipo a Mabel, que é bem familiar do jogo XY, que reclama toda hora que o prefeito tá colocando mais trabalho para ela e para outros personagens, inclusive o motivo da gente ter tanta side quest no jogo e também outras missões dentro da main quest é justamente porque tá todo mundo colapsando, ninguém tá aguentando mais trabalhar na situação infundável que tá essa cidade e o prefeito não tá nem aí. Verba? Foda-se, vocês vão dar um jeito aí, cria o Wide Zone, dá os seus pontos. Ninguém sabe porque tá chegando tanto Pokémon na cidade, mas o problema não é deles, o problema é de você, Mabel, e a Mabel não tem muito o que fazer porque ela tá com uma tornozeleira no pé, não tem muito que ela possa fazer, senão ela volta pra cadeia. Então eu achei bem legal o contexto do jogo e a história totalmente atrelada a todo o seu núcleo de gameplay. Até o próprio ZA Royale, a maioria dos desejos, como você vai notar, são em relação a justamente, meu Deus, eu não aguento mais morar em São Paulo, em Paris. Inclusive existe uma chance de spawnar uma porrada de Scraft e alguns Scrags pra tentar te assaltar nos becos, então tome cuidado. O endgame dele é iradíssimo, sério, esse é um dos endgames mais doidos e divertidos de Pokémon, muito louco pra ser sincero, mas eu acabei gostando muito e eu vi que a maioria das pessoas também gostou, além de dar um puta destaque para o Pokémon lendário Zygarde, que já merecia há muito tempo, junto com o online que é melhor programado do que eu esperava. Tipo, o online desse jogo é muito bom.
Tem muitos detalhes também que você pode encontrar em outras localidades do mapa, principalmente o lendário museu, que ficou bem famoso na internet. E tem umas surpresas bem legais, algumas surpresas um pouquinho traumatizantes. Opa, peraí! Nem fudendo! Não, ele disse que a pessoa que era dona dessa roupa veio doar pessoalmente. Aparentemente conhecia muito sobre o professor Laventer. Tem um ar nostálgico. O vô tá vivo? Além deles terem salvado a Mega Evolução. De novo, além da questão da acessibilidade, eu tenho que também trazer que a Mega Evolução está totalmente repaginada, tanto alinhada com os Plus Move, quanto o fato dela ser temporária. Mas eu vou te adiantar uma coisa, nunca foi tão bom o fato dela ser temporária igual o Dynamax e o Gigantamax. A Mega Evolução agora você tem que usar de forma mais inteligente, porque é um power-up muito forte e você não quer que esse power-up seja desperdiçado. Você enrolar muito pra usar ele é jogar fora, além de queimar toda a barrinha, então você não pode ficar revezando de Mega Evolução sem uma outra Mega Evolução acabar. Mas você pode ficar recarregando ela enquanto troca pra outro Pokémon. É bem útil, bem interessante. Então além de estar mais acessível, está mais poderosa e interessante se usar mecanicamente, mas sem ser broken necessariamente. Mas está muito alinhado com o jogo e com as estratégias que você vai usar dentro dele. Eu amei o que eles fizeram com a Mega Evolução desse jogo. Tipo, tudo que eu reclamei no meu vídeo de Mega Evolução, maior parte, por uns 95%, eles consertaram nesse jogo. É impressionante, porque eles viram meu vídeo, foram lá e falaram, pô, tem que arrumar essa bosta, né? Gimmick. Inclusive, eu não queria falar nada não que esse seja o jogo mais político do mundo, pô. Pokémon, pelo amor de Deus, gente, não vamos pra política de Pokémon, mas eu achei impressionante o quanto eles tocam em assunto político atual, principalmente conteúdo político atual do Japão e da França. Parece que eles pesquisaram muito bem isso em questão das situações atuais dos dois países. Então a gente pode dizer oficialmente que, bem, Pokémon tem mais política que One Piece. Eu consigo ler? Você é o quê? Quem me acompanha nas minhas redes sociais vai gostar dessa piada, dessa referência, pô, é clássica, é clássica. No geral, o saldo pra Legends já foi muito mais positivo que negativo pra mim, mas ainda tem negativo e aqui a gente não vai passar pano. Gráficos são sim importantes. Eu vi muito fã de Pokémon, inclusive atacando outras pessoas por causa disso. Não faça isso, não seja um corno infantil que vai atacar os outros. Já basta os corno infantil que já ataca as pessoas que estão jogando esse jogo. Imagina você também entrar nessa turma, só que do lado oposto, dá no mesmo. Mas eu tenho que admitir que, caramba, gráfico é importante. E não só em Pokémon, em qualquer jogo. Art style, gráficos são sim importantes. E quando eu digo isso, eu não tô falando do Joãozinho 1, 2, 3, ou daquele boomer sem nenhum neurônio na cabeça que acha que Pokémon, bem, tinha que ter gráfico fotorrealista. Não sou um desses idiotas e que usa imagem de IA pra dizer, oh meu Deus, olha como ia ficar legal realista. Pelo amor de Deus, vai jogar Red Dead Redemption 2 se você quer realismo, se quer ver as bolinhas do cavalo encolhendo. Eu quero um jogo mais próximo do que a Atlus traz. Isso é legal, a Atlus traz coisa muito legal com estilo anime. Eu tô jogando Catherine e tô adorando esse momento, e mesmo sendo um jogo bem antigo, as animações dele são bonitas e o estilo de arte dele é muito foda. Não tem desculpa pra Nintendo não trazer janela bonita nesse jogo. Claro que eu também não sou um desses malucos aí que só sabe falar da janela. Pra mim, tem muito mais falha no art style desse jogo do que no game design. O game design dele é genuinamente bom, mas o art style dele, pô, algumas das White Zones são muito fraquinhas. Tem umas que são legais, bem detalhadas, bem feitinhas, com estatuazinha, tem uma história por trás daquele local. A maioria não, a maioria é bem sensal e isso é bem triste. Então não só gráfico, mas eu acho que o próprio art style desse jogo deixa a desejar. Tanto que os mapas que são mais bem feitinhos não só tão bonitos como eu falei, o mapa do esgoto e aquele outro mapa que eu não quero citar muito, com as artes, com o museu, o Hotel Z, todos esses lugares são mais detalhadinhos, eles estão mais bonitinhos. Mas os lugares que eles falam, putz, não tem necessidade de detalhar. Não vamos detalhar, não vamos pôr nem janela. E eu sei, gente, que tá lá no próprio XY, a cidade das janelas falsas, e que na Paris de verdade tem janelas falsas. Mas até no desenvolvimento desse jogo era pra ter algumas janelas falsas e muitas varandas de verdade, igual a Paris de verdade. Paris de verdade tem janela falsa, mas tem umas janelas verdadeiras também. Eles só fizeram isso, acredito eu, só pra rodar bem no Switch 1. Eu não duvido, a Game Freak é incompetente a esse ponto.
Claro que isso não é um ponto que tira toda a minha imersão. De novo, as animações do jogo tão bonitas. É sério, esse jogo tem mais animação que esse pau Scarlet Violet inteiro, mesmo com um orçamento menor que o próprio Scarlet Violet, e momentos muito legais e muito divertidos. O humor desse jogo é extremamente acentuado, mas não dá pra você negar que gráficos são sim importantes, eles precisam dar mais tempo pra Game Freak polir, porque quem acaba se ferrando nisso tudo são os artistas que acabam sendo culpados por isso. Tem muito artista talentoso aqui no meio trabalhando nesse jogo, o diretor desse jogo é bom pra caramba, ele só trabalhou em jogo muito legal, e você vê que ele pode entregar mais, mas ele claramente tá capado com a situação que a Game Freak fica nessa saia justa. Então, sendo bem sincero, quem acaba perdendo somos nós, e quem acaba perdendo são os artistas, que dão tudo de si pra fazer um design bonito de personagem ou de cenário, e aí fica assim. Tá entendendo? Então sim, gráfico é importante, mas nada quebrou mais a minha imersão que a falta do voice acting. Cara, faz igual a Atos, não precisa dublar toda a cena, mas dubla algumas e todas as cutscenes. Acabou, já ia ficar ótimo o jogo. Esse jogo tem momentos lindos de história mesmo. O AZ tem um dos diálogos, na minha opinião, que é um dos mais foda da franquia Pokémon, mas perde tanto impacto sem uma dublagem. Se fosse um jogo mais simples, eu acho que não ia necessitar tanto de uma dublagem, mas como ele é um jogo que tem esse escopo maior e também ele tem essas animações tipo mais fluidas, os personagens se mexendo, gestuando, cara, fica muito estranho sem dublagem. Ai, gente! Eu já estranhei quando a protagonista do Digimon Time Stranger não fala, todo mundo fala, ela fica abrindo e fechando a boca e não sai som. Eu já achei isso bizonho. Imagina isso pelo jogo todo. Quando você vê o orçamento de Legends EA sendo menor do que de muito jogo 2D de Pokémon e até de spin-off de Pokémon, bagulho canônico, e é grande, é pra atualizar, pro pessoal usar no competitivo, pra usar nos próximos jogos, pra usar na franquia principal, então tem que exigir isso sim disso daqui, pô, principalmente orçamento. Por que que a The Pokémon Company dá um orçamento tão baixo pra Game Freak e tempo curto pra fazer o jogo? Oh, meu Deus. Então eu não acho que a gente tá exigindo muito pedindo uma dublagem, não. Deveria ter sim. E mesmo que eu falei que o parkour seja legal, totalmente funcional, eu acho que a mobilidade do jogo deixa a desejar. Esse é o único jogo de Pokémon que você não pode entrar na água. Sim, seus Pokémon pode, você não. Eu acho bizonho, me dava a opção de eu nadar. Ou me dava a montaria. Podia ser até montaria inútil lá, igual no Digimon Time Strange, que é só pra ser bonitinho. Eu prefiro um negócio que seja só pra ser bonitinho do que não ter esse negócio. Eu acho que dava pra ter posto montaria nesse jogo tranquilamente. E o que falar do preço? O preço, na minha opinião, é uma parte meio polêmica, porque eu tenho opiniões meio polêmicas em relação a isso. Eu falo isso porque eu passo direito, estudo economia, mas uma porrada de coisa. Então, eu sei que não está só caro porque a Nintendo é uma vagabunda, e na verdade todas as empresas de videogame, e sim também porque o poder de compra do brasileiro é uma merda. Vamos concordar, gente, tá caro até pra gente comprar um café. Ai, meu Deus, como eu adoro o governo brasileiro. Mas a questão também não é só isso. Eu acho que dava pra eles terem adaptado um pouquinho melhor o preço. De novo, não ia ser barato, mas ia ser bem menos salgado do que 300 e tanto reais. Mas lembrando, isso é o full price. Sempre tem forma de você pagar bem menos. Eu mesmo, tipo, eu paguei metade do que tem uma galera pagando, e a única coisa que eu tive que fazer é comprar a mídia física e esperar 2 dias a mais. FOMO também ferra um pouquinho a gente, né, pro pessoal que quer jogar na estreia. Na minha opinião, qualquer opção, se você joga em qualquer plataforma, compra mídia física. Pelo menos se der ruim, você pode revender depois. E se você acabar gostando, você tem a mídia física bonitinha pra você usar no seu console e pagou mais barato, ao meu ver. Você fala que geralmente dá pra parcelar. Então, além de pagar mais barato, você ainda não fica atolado de dívida. Pelo menos na minha opinião. Porque ser gamer no Brasil já era um luxo desde sempre. Quando você para pensar o núcleo dos anos 90, 2000, sempre foi um luxo. Mas tá cada vez virando um luxo maior. Porque o ajuste do preço não condiz com a nossa realidade. Porque a nossa realidade é uma porcaria aqui no Brasil. De novo, temos dificuldade para comprar um saco de café. Comprar um jogo já tá começando a virar fora do limite, e as empresas também metem o louco. É uma somatória de fatores, pior ainda. Filho da... E o pior é que eu vi muita gente discutindo usando só pra atacar Pokémon, mas todas as empresas fazem isso atualmente. Não é só Pokémon que é mercenário, não. Você tem que ter muito cuidado com o que você paga com o seu dinheiro, sendo bem sincero. E vamos lembrar de uma coisa, só você pode definir isso, gente. O que eu posso dizer é, o jogo é legal? É, na minha opinião, e vocês sabem que eu não sou um puxa-saco que mama as bolas de Pokémon, fala bem de todo jogo de Pokémon. Eu tô sendo ameaçado de morte até hoje por criticar Kalos e criticar Jotô.
Não tô zoando, eu sou ameaçado de morte toda hora na DM ou chamado de nazi. Sim, de nazi por falar que Mega Evolução é mid e que os jogos da sexta geração não eram tudo isso, nem mecanicamente e nem graficamente, e nem nada do tipo, até pra época que ele lançou. Eu sou o cara que fala na lata que gosta de Pokémon. Se você vai ver a minha tier listinha de jogos, tem uma de jogo popular que eu coloquei lá embaixo porque eu tô nem aí. O que importa é a minha experiência. Eu geralmente, quando quero jogar um RPG mais denso, eu vou jogar um Persona. Persona é muito mais denso que Pokémon em questão de gameplay. Mas se você for notar, os que estão mais no topo são justamente o que tem um gameplay mais denso, porque isso me apetece. Legends EA eu deixaria à frente do Legends Arceus, porque entre a exploração daquele jogo e a batalha desse, o foco em batalha, eu prefiro o foco em batalha. É uma coisa que eu gosto em Pokémon, mais até do que a própria exploração. Mas isso não significa nada, eu tô dando a minha opinião especificamente. Então não, eu não tô sendo pago pra Nintendo, nem nada do tipo. A única pessoa que pode definir o quanto um jogo vai valer o preço pra você atualmente é você mesmo. Porque nenhum deles, na minha humilde opinião, vale o preço que tem. Não, não vale, porque de novo, o salário mínimo brasileiro não consegue tancar isso. Não consegue tancar. Tem muita luta legal, tem muito fanservice, tem muita lore pra quem gosta da lore de Pokémon. Tipo, isso aqui fecha muitas pontas soltas. Aí você vê, é isso que você quer? É esse estilo de luta que você quer? Porque eu vou também dar outra opinião meio polêmica. Mesmo que eu tenha amado o estilo de gameplay desse jogo, eu espero que os jogos principais continuem sendo jogos de turno. Eu acho que essa é a essência da franquia Pokémon. Se fosse a essência dos Legends, eu acharia legal. Eu gostaria que mais Legends tivesse esse sistema de batalha mais dinâmico e sem turno. Mas os jogos principais eu ainda quero que seja jogo por turno. Eu sei que muita gente não joga jogo de Pokémon porque odeia jogo por turno. Se você não gosta do jogo por turno, me desculpa, sei lá, eu adoro o JRPG nesse sentido, mas aí é uma coisa minha. Esse jogo talvez você goste mais do que qualquer outro jogo de Pokémon. Não tá ruim, não tá horrível, não tá os Scarlet Violet. Se isso não vai quebrar na sua imersão suficiente, joga. Acredito que vai valer a pena. Eu tenho 90 horas nesse jogo, gente. Eu sou o cara que sou chato com Kalos. Eu sou o cara que mete pau em Kalos. E esse é um dos jogos que eu mais gostei de jogar de Pokémon em muito tempo. Ele, o Legends Arceus e Ultra Sun Moon são os jogos que eu mais gostei de jogar. Sem contar por emulação que eu joguei pela primeira vez com o Black White 2, que também foi um que eu amei. Ele foi um dos jogos que eu mais gostei. Se o seu gosto é parecido com o meu em relação aos jogos de Pokémon, vai fundo. Talvez compense pra você. Se você é o cara que gosta de Heart Gold, Soul Silver e talvez o próprio XY, talvez você vai odiar esse jogo. Porque eu acho que você tem um gosto totalmente oposto do meu. Porque eu coloco Heart Gold, Soul Silver e XY na pariu. Acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Porque a maior parte das brigas atualmente da internet sobre games ou tá em gráfico, e não a briga certa sobre gráfico, sobre a gente falar sobre art style, o quanto não tá polido, o quanto isso denegra a imagem do jogo. Ver turista falando sobre algo que você gosta já te deixa puto, já te deixa mal. Isso pra nem falar de pessoa que diz se importar, mas só quer farmar. Se você quer farmar, tudo bem, tá tranquilo. Seja honesto, fala que você só quer farmar. Mas quando você eu me importo com a franquia. Não fode, filha! Cara, eu sou fã de Digimon, eu fiz vídeo de Digimon e pretendo fazer mais vídeos de Digimon. Principalmente reclamando da homeostase, sério. Eu não aguento mais homeostase. É gente elogiando Digimon. Se as pessoas realmente se importassem, iam dar atenção pra essa franquia que também é muito legal e ia lá jogar. Mas uma coisa que eu tenho que dizer é que é bizonho tanto de gente falando bem de Digimon Sky 4. Até quando você perguntar, além do gráfico, o que você gosta de Digimon? Sei lá, nem joguei. E depois de esquecendo, Digimon quase não vendeu aqui no ocidente comparado lá no Japão. Vendeu bem medianinho pra baixo. Mas é um JRPG de turno. A gente tá pedindo demais a comunidade gamer sair de algo que não seja um Souls-like, um roguelike ou um jogo filminho, né? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Tipo, um dos tweets mais burros do ano, eu vou dar o nome a algum dos bois, é o do Gabriel da Batcaverna. Foi mal, eu gosto do seu conteúdo no geral, mas quando você fala de jogo, você fala besteira. Eu nem tô fã de Pokémon, meu Deus, os vídeos de multiverso me davam agonia. Mas ele falando assim, nossa, esse jogo tinha tudo pra ser uma Persona. Gente, eu sou fã de Persona. Joguei o 3, o 5, aquele que tem o Nazi, bigodinho. Eu só não joguei o 1 até hoje, que eu não achei um emulador decente pra emular essa bagaça. E o 4. Mas o 4 por preguiça mesmo, mas eu pretendo jogar. Tem alguma coisa que eu perdi no 4 de 1 que tem a ver com ranking, célula, algumas coisas do tipo que tem a ver com ZA ou com gameplay? Talvez o 4 seja um action RPG e eu não tô sabendo. Sei lá. Vai lá, pode me responder embaixo, pessoal que jogou Persona 4.
Porque não é possível que alguém olhe pra Pokémon e Persona e compare. Parece que assim, é um JRPG de turno, então é tudo a mesma bosta. Parece que é isso. A única coisa de comum que esse jogo tem com Persona é o fato que ambos têm duas maid lascadas da cabeça, pobre, ferrada, que são meme na comunidade. E eu adoro as duas. O youtuber que quer pagar de moralistazinho e não sabe do que tá falando. Isso é uma coisa que me deixa puto além do turista. Isso não é uma coisa que aconteceu com Pokémon só esse ano, com o efeito manada de muita gente indo da Review Bomb lá, nem sabendo por quê. Só tá dando Review Bomb por dar Review Bomb. A maior parte dos comentários é isso. Mas nem tô falando só disso. Eu tô falando de youtuber que quer pagar de moralzinho, de certinho vai lá. Não. Nesse caso aqui tá liberado de ser um cretino. Teve figura pública, teve pessoas que não são figura pública, tudo recebendo ameaça de morte. Você podia atacar o quanto quiser um jogo. Foda-se, ataca o jogo, ataca a empresa, não é problema meu. Uma empresa não consegue se defender. Agora, quando você passa pano pra literais pessoas que estão ameaçando outras, atacando, eu não tô falando de zoar, brincar, os caras com até gente que tá se achando na justificativa de atacar outra. Toda vez a gente vê algum ataque a qualquer tipo de comunidade na internet e alguns malucos procuram justificativa. Tipo, nesse caso pode, porque tal coisa. Cara, é um bagulho ridículo. Quer zoar as meninas do K-pop, as ARMY, mas tá no mesmo nível. E de novo, youtuber pagando de moralistazinho por causa de joguinho. Eu falei sobre essa questão do moralismo exacerbado que tá sendo gerado, principalmente aqui no Brasil especificamente, lá no vídeo no canal principal sobre Eti. Recomendo vocês darem uma conferida. Lá o tópico é diferente desse vídeo, mas o ponto é o mesmo, sobre essa questão de querer pagar de moralista pra atacar a virtude de outra pessoa, principalmente usando espantalho. Foi o que muito rolou aqui. E não só com Pokémon, rolou a mesma coisa com o Sonic Frontier em 2022, pelos mesmos motivos. Rolou a mesma coisa lá na gringa, principalmente, com o Silent Hill F. Eu nunca vejo uma comoção decente na comunidade gamer. Geralmente é um bagulho superficial, querendo pagar de moralista, querendo pagar de senhor moral. Eu acho engraçado que tá tendo um monte de polêmica em relação ao desenvolvimento do GTA 6. Tipo, um monte, inclusive de questões internas, abuso dos empregados, /devs lá do local. E vai todo mundo comprar o GTA 6 de qualquer jeito. Aí a moralidade vai pro zaralho. Meu problema não é se você comprar o GTA 6, gente. Só tô falando assim, a pessoa querendo pagar muito certinha, de moralzinha e etc. Mas ela não liga de verdade pra aquilo. Ela vai comprar o GTA 6, vai comprar qualquer jogo, mesmo que tenha 1 milhão de problema interno e 1 milhão de empregados se fudem. Querem ver review de verdade que não é só um bando de canal de fofoca, uns canais de hipérbole e falácia de jogo no geral? Vai ver a review do Specs Review, é uma boa review de Legends EA. Tendo o Cogumelando, que ele já fala de uma vez de Digimon Time Strange, é bem legal a review dele. Tem o Matias Diz que, não sei se eu pronunciei certo o nome do canal, mas o vídeo dele é um dos melhores que eu vi de Legends EA até então, dos mais honestos, mais interessantes, recomendo demais. Tem o próprio A-Tier, que já é bem famoso. Então tem bastante canal pra você ver que não vai passar pano e vai falar do jogo como jogo, ao invés de um canal que tá parecendo mais um canal de opinião mesmo. E agora eu quero focar nos detalhes da história, uma parte sem, uma parte com spoiler, mas tem bastante coisa pra falar, porque tem coisa muito interessante nesse jogo. Mas antes, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo se você tá gostando do conteúdo. Hypa ele também, porque caramba, esse tipo de vídeo dá trabalho, muito trabalho, sai caro, então ajuda aí pra ele ganhar mais engajamento. E caso tu queira me ajudar a jogar Silent Hill F um dia que eu quero muito, aqui o Live Pix, caso você queira me ajudar, claro, só doe se você tiver opção. Essa parte aqui é totalmente só pro PC, tô guardando só pra trocar o meu PC, então. E agora, bora pra história da França fedida, digo, pro Legends EA. Pokémon Legends EA parece se alinhar muito com o atual estado do Japão. Você vê muitas críticas aí do jogo à situação externa. Você vê muita situação política aqui no jogo, pelo menos a questão política da cidade Lumiose mesmo, tô falando. Pessoas reclamando do prefeito, que se mostra sendo bem incompetente, jogando seu trabalho nas costas dos outros. Mabel reclama disso constantemente do jogo, que o prefeito é bem incompetente e que não estão conseguindo lidar com as Wild Zones, locais criados pra trancafiar Pokémon por enquanto eles não consegue achar um jeito de criar essa coexistência humana Pokémon, porque eu acho que não é muito seguro quando um bicho maldito desse vai na tua direção. Mas graças a isso as pessoas estão perdendo espaço e Lumiose desde 5 anos pra cá, desde os eventos de Pokémon XY, basicamente
cada vez menos pessoas vêm para essa cidade, tanto no sentido de estrangeiros, caso você não saiba, Lumiose tem muito estrangeiro baseado na Paris de verdade, que tem um dos maiores fluxos de turismo e principalmente de pessoas estrangeiras do mundo. Lá é totalmente normal você olhar para uma esquina e ver um indiano e na outra tu vê um japonês, principalmente em Paris especificamente. E aí imagina um lugar que é tão conhecido pelo seu turismo, não tem turismo e as pessoas que já moravam nessa cidade estão saindo de lá, trazendo assim diversos problemas financeiros para esse local. Além disso, a empresa por trás disso tudo, a Quasártico, não é muito amada. Não só as pessoas ligam aos problemas em relação à total culpa da Quasártico, que é uma meia verdade, a Quasártico tá sim causando alguns problemas para a cidade, mas não especificamente esse dos Pokémon. Na verdade, eles estão tentando lidar com isso, porque tá foda, tá difícil lidar com tanto bicho chegando na cidade. Quanto mais você progredir no jogo, pior a situação fica. Mais pokémons acabam invadindo a cidade, mais wild zones são criadas. Ótimo pra você que quer criar o seu time Pokémon ideal, peço pros moradores que vão perdendo cada vez mais espaço. E isso até liga bastante com as políticas atuais do Japão. Eles estão muito problemas com questão de imigração lá. Muitas pessoas estão protestando contra, justamente por terem medo das pessoas, principalmente que estão querendo colocar muitos imigrantes indianos lá. Tem muita gente com medo da questão de estão tentando passar por cima da nossa cultura. Isso é uma coisa muito recorrente em Legends EA. Você vê as pessoas com raiva da Quasártico ou com medo, porque é uma empresa que está tentando fazer um processo de reurbanização da cidade, trazendo mais pessoas de fora e inclusive tentando alterar algumas coisas. Mas o próprio povo de Lumiose tem uma certa aversão a isso, pois tem medo de passarem por cima do seu local e da sua cultura, além deles não parecerem estar lidando com o problema da quantidade massiva de Pokémon. A ideia é que era um lugar perfeito para coexistir com humano e Pokémon. Isso a gente vê desde o primeiro trailer de Legends EA. Na verdade, agora ficou bem claro que o primeiro trailer de Legends EA, aquele teaser lá, feito pela própria Quasártico, era uma forma de se autopromover. Confiem na gente, a gente vai arrumar esse lugar e vai trazer mais gente, vai trazer mais coisa, mas a própria população parece não querer isso dessa forma mais forçada e também não parece estar tendo nenhuma melhoria em relação aos Pokémon, porque, pô, eu acho que não é muito natural eu estar andando no meio da rua e aparecer um Alpha Falinks querendo me descer a porrada. Claramente a situação não tá muito boa, a Quasártico não se ajuda, porque o único motivo dela tá escondendo isso das pessoas é porque já perdeu tanta gente e eles fizeram já tanto investimento nesse projeto que se eles perderem mais pessoas é mais dinheiro jogado no lixo. Então eles querem manter isso de forma sigilosa. Obviamente os eventos dos ataques dos Rogue Mega Pokémon, Mega Evolução descontrolada que tá atacando todo mundo em todos os cantos, quanto também os Pokémon Alpha e etc. E não entenda errado, não gerar pânico não é porque tô preocupado com as pessoas não, eles mesmo deixam bem claro que assim, temos investimentos e a gente não quer perder. O mais de boa é o Vini, é o membro mais tranquilo. Ele fala menos essa parte mais burocrática, empresarial e fala de forma meio humana. Caso você não saiba, ele é um pai bem atencioso da sua filha. Tanto que o seu time é até baseado nisso. O fato dele ser um cara muito sinistro e grande, mas tem um bom coração. E é por isso que tem uma Baniri lá fofa, porque ele é muito meigo com as pessoas. Ele é sinistrão logo de cara e depois você vê que ele é gente fina. Ele que faz esse contato mais humano, mas a própria Quasártico em si é uma empresa. Ela não é humana como um todo e você vê ela agindo como uma forma como uma empresa agiria mesmo. E nós vamos passar nossa estadia em Lumiose como turistas no Hotel Z, o hotel de um velhinho bem simpático de 3 metros de altura chamado Z. Ninguém sabe muito dele e faz até uma piada que ele é tão velho que ele diz ter 3.000 anos. É uma piada. É uma piada. Ao lado de Tawny e do resto do time MZ, a Lida e o Nevin, vocês vão enfrentar os Rogue Mega Pokémon, subir no ZA Royale, uma competição que promete realizar o desejo de qualquer pessoa que chegar no Rank A, patrocinado pela própria Quasártico. Muito estranho estar patrocinando, deve ser uma bosta morar em Lumiose como foi anteriormente, deve ser uma merda. O jogo tem esse looping de gameplay e é basicamente a linha dele: suba os rankings, enfrenta os Rogues, desbloqueie novas Mega Evolução, siga em frente. Uma coisa legal é que esse jogo foi feito tanto pra você que já conhece XY quanto pra quem não conhece, então pra quem ficaria mais perdido por não saber o plot XY, o jogo vai explicar claramente o plot e o segredo do AZ, que pra quem jogou XY não é tão segredo, mas faz sentido porque Legends EA é um spin-off, assim como Legends Arceus. Eles não estão contando isso aqui com o Pokémon XY2, então eles precisam explicar de alguma forma pro público que não conhece. Por exemplo, minha sobrinha tava jogando o jogo e achou muito legal e muito triste a história do AZ, mas ela mesmo nunca tinha jogado XY antes, então pra ela foi bom isso. Talvez pra você que conheça não vai ser tão surpreendente descobrir mais sobre o AZ. Você encontra muitos personagens interessantes durante o ranking. Terragon, velho,
Um velho muito legal que trabalha na reconstrução da cidade. Eu não vou contar o segredo do velho. Eu só vou dizer que a arte imita a vida real. Quem sabe, sabe. Impressionante demais essa cena. E sua neta Canary, ela é uma das ranks mais altas e ela é uma garota gamer, o que significa que quando ela perder, ela vai te xingar de todas as formas possíveis, inclusive suas futuras gerações. Ela não tem nada de fofa e não é tão meiga assim, ela é basicamente uma jogadora de LoL. Meu clipe, eu sei, seus animal, mas o Ícaro tava parado lá atrás. Por isso que a porra da barreira não se moveu, seus burros. Temos o Punho da Justiça, uma facção ligada justamente a pessoas que querem ajudar a quebrar as Wild Zones para libertar o Pokémon e deixar as pessoas mais fortes para que elas lidem com esses Pokémon selvagens sozinhas e depois tem um momento de reconciliação com os próprios Pokémon. São pessoas que não gostam das Wild Zones e eu até entendo a linha de pensamento deles, porque realmente eles resumem a trancafiar os Pokémon no meio da cidade, não deixando que as pessoas habitem aqueles locais e ao mesmo tempo prendendo os Pokémon. Então tá certo, o Ivor é o líder desse local, é o mais burro do jogo e gosta de resolver tudo na porrada. Sério, ele diz que consegue jogar uma Pokébola a 150 km por hora e eu acho que eu devo denunciar ele por violência a animais, porque eu fico me perguntando como você capturou seus Pokémon sem matar eles. Mas claramente ele tem boas intenções e eu até entendo um pouco do lado dele, só não sei se a melhor ideia é desativar todas as Wild Zones de uma vez. Eu acho que daria merda. Eu acho que ele não pensou nessa parte. Sua assistente é a sua irmã mais nova, Gwynny, que resolve todos os problemas burocráticos porque ele tá fazendo tanta merda por aí que quem vai pra prefeitura resolver as coisas é ela. Mas só tem arrombado neste negócio aqui. Depois temos a facção do Rush Syndicate, que são os mafiosos. Eu não tô zoando, eles são mafiosos, agiotas. Com o Philip sendo o segundo encarregado e o cara mais durão e sinistro, ele era o real mafioso. Só que ele acabou sendo subjugado e tem um líder que basicamente mudou toda a forma como eles enxergavam o mundo. E agora, mesmo eles sendo mafiosos e cobrando juros totalmente astronômicos, eles tentam de alguma forma ajudar a cidade. Seu líder é Corbeau, nome que por sinal em francês é de corvo, um bicho que todo mundo pensa que é do mal e sinistro, mas na verdade é um animal bem pacífico e bem inteligente. Sério, um dos mais inteligentes do mundo. E é isso que Corbeau é. Ele é o nosso Giorno Giovanna de 1,65 m. Ele tem um sonho dourado, e eu não tô zoando, é realmente isso. No passado ele foi muito pobre, e ele foi ajudado pelo Lysandre, que deu um pouco de dinheiro, emprestou esse favor pra ele, para que ele pudesse ajudar o mundo. Tanto que ele usa um Gyarados no time dele, mesmo ele sendo um treinador de tipo venenoso, ele usa um Gyarados só pra imitar o Lysandre. É uma pessoa que ele se inspirou muito, e ele acha que não tem como ajudar a cidade de forma natural. Ele não confia no sistema atual da cidade, muito menos no prefeito e em todos os aspectos políticos. Então ele decidiu se juntar à máfia, conseguiu passar por cima de todo mundo e se tornou o líder dela. Ele quer usar esses contatos e o poder dele justamente para ele poder ajudar a cidade. Tanto que o que você mais faz com ele na sua sidequest tentando pagar a sua dívida de 1 milhão de Pokédollar é justamente serviço comunitário. E de novo, bater em manifestante. Não tô zoando, isso é canônico, é um jogo de Pokémon que você bate em manifestante. Somente a verdade vai sobreviver nesse mundo. Acha que vai conseguir escapar da sua aniquilação? Depois disso temos a nossa Socialite, líder do maior clube de aficionados por batalha Pokémon de todos, a Jacinthe e sua maid Lebane, que é totalmente uma endividada, ferrada, coitada que tá na mão, ela é basicamente cachorrinha. É uma pessoa bem rígida, bem séria e bem agressiva em vários momentos, mas na maior parte do tempo ela é uma fofa, completamente louca, esquizofrênica. É quase como se ela vivesse numa realidade diferente da nossa, justamente por ela ser uma classe social muito acima da gente. Mas uma coisa que é legal nela é que ela não é nenhum tipo de vilã. Muita gente tava falando que ela seria vilã ou algo do tipo, mas Jacinthe, na verdade, é uma mulher bem determinada a conseguir o que ela quer, da forma que ela quer, mesmo que seja de forma torpe, assim como o Corbeau. Por trás da sua aparência, ela esconde uma real fada, que quer ajudar as pessoas a realizar seus desejos, mesmo que ela force isso de alguma forma ou outra. Ela acha que o dever da elite financeira e intelectual de qualquer lugar é ajudar quem não pode, mesmo de novo de maneiras muito alternativas e até bem suspeitas. O que ela quer é ajudar as pessoas da forma dela. Seu desejo com Zia Royale, inclusive, é muito parecido com o do Ivor, tanto que ela fica bem surpresa com isso. Como eu posso dividir alguma coisa com esse burro? Mas tudo que ela quer é melhorar essa cidade o mais possível. Ela tem classe, tem estilo e é a minha personagem favorita do jogo, se pá. Eu adoro essa louca. E existe mais uma facção, mas eu vou deixar pra falar dela sobre a parte sem spoilers. É muito bom acompanhar o AZ nesse jogo, porque ele representa justamente
todos os pecados que foram cometidos na região. Tantos eventos de 5 anos atrás, que pra quem não se lembra, Lissandre, o vilão de Pokémon XY, um ex-filantrópico que se tornou maluco, um misântropo que odeia a humanidade, achou que pra tornar Kalos e toda a humanidade bonita ele tinha que se livrar das maçãs podres, pois o ser humano era mal em sua instância e só alguns mereciam viver. Basicamente ele ia dar de Thanos, achando que tinha que diminuir o máximo possível a população, sobrevivendo apenas um grupo de pré-selecionados que ele achava digno pra isso, e daí que veio o negócio de chamar ele de Nazi. Lissandre acabou falhando e falou que todos estariam lá presentes para ver no futuro ele alcançando seu objetivo. Concederei a vocês vida eterna. Unam-se a mim na incessante e dolorosa espera por um mundo belo que há de ser construído. Mas no final ele acabou se matando e acabou aí mesmo o jogo. De lá de XY. De novo, eu tenho um vídeo inteiro sobre isso. Tudo isso causado de certa forma pro AZ, pois o AZ criou a Ultimate Weapon há 3.000 anos atrás. Caso você não saiba a lore do AZ, resumidamente, AZ era um rei de Kalos muito tempo no passado. Ele recebeu quando era mais novo uma floete especial com uma flor negra de sua mãe. Sim, quem diz que não existe flor preta, tá aí, existe. Essa floete única e extremamente poderosa foi um presente dela antes de falecer. AZ cuidou dela por muito tempo, até que surgiu uma guerra. Ele tentou parar essa guerra o máximo possível e não conseguia de forma diplomática. Então a sua própria floete foi lutar no campo de batalha, querendo usar seu poder assustador que vinha de sua flor. Mas mesmo com esse poder absurdo, ela acabou falecendo. Ele já tinha perdido diversos amigos na guerra, mas o que mais doeu foi a perda da floete. A última memória que ele tinha de sua mãe. Então, em um ato desesperado, ele cria uma máquina que ressuscita a floete, mas em troca ele sacrifica a vida de 1000 Pokémon diferentes. E mesmo com a floete ressuscitada, ele não estava satisfeito. Ele ativa a arma e ao invés de usar ela para trazer vida, ele usa para trazer ainda mais morte, dizimando uma cidade inteirinha e causando um dos fenômenos mais absurdos da história do mundo Pokémon. Inclusive no Legends dá detalhes que a explosão da Ultimate Weapon que ele usou para exterminar o seu inimigo era tão forte, mas tão forte, que acordou uma entidade poucos anos depois, que acabou despertando. E sim, estamos falando do Darkest Day. O AZ indiretamente acabou causando o início do Darkest Day. Não foi aonde a Ultimate Weapon acertou, mas tudo dá a entender que foi em algum lugar de Galar e que isso acionou o Eternatus que a gente conhece no dia mais sombrio de todos. Eu achei isso bem interessante. Floette, enojada do que seu treinador fez, que acabou matando centenas de milhares de humanos e Pokémon, ela simplesmente vai embora. Ela achava que a sua vida não era merecida por ter voltado dessa forma. A Z, por causa dos efeitos colaterais da radiação da arma, acabou se tornando imortal e condenado a vagar de forma solitária por esse mundo durante 3.000 anos. 3.000 anos de miséria. Ele nunca conseguiu fazer vínculo com outras pessoas de novo. Todos que conheciam em sua época o abominavam e logo em seguida acabavam morrendo. Ninguém o perdoou, ninguém nunca iria o perdoar pelos seus pecados. Mas em LGA sabemos mais sobre esses pecados e eles acabam acrescentando muito aí em história. Mas após os eventos finais de XY e AZ decide finalmente seguir em frente após destruir aquilo que causou tanto caos no passado, Floette retorna. Agora me sinto livre de uma parte minha, mergulhada em tristeza. A parte que construiu a arma suprema. Floette, faz 3.000 anos. Olha só, mamãe. Ele tá tão... O que eu queria dizer também é que o Zygarde acaba tendo um papel fundamental aqui. Finalmente o Gold ganha seu destaque como protetor do ecossistema e tem um papel fundamental. A gente descobre até mesmo porque que ele estava em Alola se recuperando dos eventos de XY e até mesmo do quanto ele fez lá em Alola para se tornar mais forte e voltar, pois depois dos eventos de XY
algo estava despertando, algo talvez até mais perigoso que o Ultimate Weapon estava despertando na Prism Tower, e só o Zygarde poderia parar isso, e ele precisava de alguém digno e o melhor usuário de Mega Evolução possível para isso. Ele não estava sozinho, ele tinha um aliado que estava ajudando a recuperar suas células depois dos eventos de 5 anos atrás. Em toda a reta final do jogo, o endgame dele é focado nisso, pessoas se unindo, pessoas tentando ajudar umas às outras, independente das suas diferenças, a tentar tornar o mundo um lugar melhor. Porque o mundo é injusto, o mundo nem de longe é bom, e isso é interessante porque, de novo, de uns anos pra cá, as histórias de Pokémon estão se tornando mais maduras, e provavelmente isso dá o fato da taxa de natalidade estar baixa pra caramba no Japão, querendo trazer essas histórias com um aspecto mais família, de as pessoas se unirem, e também criticando muitas vezes o trabalho lá que é bizonho, sério. Tanto Scarlet Violet quanto Pokémon Legends EA tem muitas críticas ao trabalho lá no Japão, que é uma coisa bizarra, eles trabalham pra caramba, e esse é um dos motivos, inclusive, da taxa de natalidade estar tão baixa. As pessoas trabalham tanto que decidem não ter filhos porque elas não vão ter tempo pra isso. Eu tô jogando Catherine nesse momento, como eu falei anteriormente, um jogo muito bom, e ele também tem mais ou menos a mesma crítica, e é um jogo bem antigo, então você vê que já é uma coisa que já ataca o Japão há muito tempo. Eu acho isso bem interessante. O final do jogo é sobre o efêmero, é sobre aquilo que vem e vai, sobre criação e destruição, e quanto a gente está disposto a se unir para tentar passar por isso. O passado não pode ser mudado, mas a gente não pode tentar aproveitar, mas a gente não pode deixar de aproveitar o hoje. Ele é um presente, e por isso a gente tem que fazer ele valer a pena, para que no futuro as futuras gerações tenham um mundo melhor para se viver. Esse final do Legends é uma das coisas mais interessantes e mais legais que eu já vi na franquia Pokémon. Eu fiquei muito satisfeito terminando ele. E agora, nós vamos para spoiler. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo. Hypa ele para ajudar, pois você ficou até aqui. Então, me dá mais uma forcinha. Mas, de qualquer jeito, obrigado por ter chegado até então. Pois agora entraremos em spoiler. End, o anjo que foi feito para proteger Lumiose. Na verdade, Lumiose se expandiu em volta desse anjo, criado por AZ. Depois do seu arrependimento, 1000 anos depois, ele queria talvez mudar o mundo, criar algo para poder parar o Ultimate Weapon caso fosse necessário. E a chave de ignição para tudo isso seria a própria Floette. Era bem semelhante ao Ultimate Weapon, mas era algo para proteger. E caso você não tenha notado, End é o ADZA. Eu acho que é uma das poucas vezes que a gente vê que não tem um Pokémon no título de um jogo de Pokémon, tipo uma referência a ele. Um dia, talvez seria necessário ligar ela para proteger a região, só que a End já estava tão defasada que ela não ligou no momento certo, e o pior é que ele cita isso em XY, ele cita que existia uma cura para Ultimate Weapon em Lumiose, mas a gente não sabe se era um Pokémon ou alguma coisa do tipo, mas não, era a End esse tempo todo que podia parar a Ultimate Weapon. Depois do disparo da Ultimate Weapon, Zygarde tentou salvar o máximo de pessoas possíveis, e também de Pokémon naquela explosão, acabou desferindo e salvou um ser vivo específico que talvez não merecesse, então acabou sendo amaldiçoado no processo. Lissandre retorna como L, um homem sem memórias, seguidor de Zygarde querendo salvar a cidade de Lumiose e preservar sua beleza. De certa forma, ele mantém as convicções do Lissandre, mas ele não tem aquele nojo pela humanidade ainda. Junto a ele temos o Team Flare Novu, que não segue, ele vai recuperando suas memórias no decorrer do jogo, mas ele não tem nenhuma ligação em si com o Team Flare Novu. Descobrimos que Team Flare não era só um bando de vilão, e sim uma grande empresa filantrópica criada pelo Lissandre. Tinha muita gente que o ajudava e o seguia igual o Corbeau, que era porque acreditava que ele estava melhorando o mundo, mas o próprio cara que eles acreditavam tanto que queria a melhoria do mundo, no final se tornou um misândropo que tentou matar todo mundo. Então o Team Flare acabou perdendo muito reconhecimento e fechou depois de um tempo. O Team Flare Novu são com filhos de vários membros, né, da Team Flare que existia 5 anos atrás, que odeiam o AZ porque dizem que foi por culpa do AZ que o Lissandre enlouqueceu, o que eu acho que é uma visão bem deturpada por parte deles, mas tudo que eles querem é trazer aquela glória da Team Flare com pessoas que ajudam as outras. O objetivo deles é, não ironicamente, salvar a cidade de Lumiose. Eles querem a Floette Eternal para poderem salvar da End. Depois dela ser acionada sem querer pela Ultimate Weapon, que também foi acionada 5 anos atrás, ela ficou 5 anos acumulando Mega Energia, e essa Mega Energia está vazando para todos os cantos, gerando os Rogue Mega Pokémon e atraindo os Pokémon Alpha e Pokémon Selvagem para a cidade. Eles são atraídos e acabam também ficando descontrolados.
E isso que meio que canoniza tanto a versão X quanto Y, tá, gente? Pois em uma versão, Xerneas estendeu a sua vida, em outra, Yveltal adiou a sua morte. Por isso que ele se tornou imortal nas duas versões. Mas não é possível parar a Andy sem a Mega Floette. Sim, existe uma Mega Floette. E o problema é que precisa do melhor usuário de Mega Evolução pra isso. É o único, tanto fisicamente quanto emocionalmente estável pra isso. E o problema é que a parte física, o AZ não pode mais. Ele até tem vínculo com a Floette, mas ele é semi-imortal, não imortal. A vida dele tá chegando ao fim. E ele tá muito, velho. Ele tá muito pó da rabiola. Ele não consegue mais Mega Evoluir a Floette. Ele precisa de outra pessoa pra fazer isso. Sendo que geralmente quem quer fazer isso é a Tawny ou o Urban. Você vai criando aspectos de rivalidade com eles ao decorrer do jogo. Eu acho isso bem interessante. Eles não são seus rivais. Eles se tornam seus rivais. Justamente porque eles querem salvar a cidade acima de tudo. Time Flare Novu também quer isso. E todos os outros, mesmo não sabendo dos detalhes, também querem ajudar a cidade em seus atuais problemas. Acho bem legal um diálogo que tem do AZ aqui com o Navin, um dos membros do time MZ. Todo mundo enxerga ele como uma figura paterna, mas depois que descobre sobre o lance do genocídio que ele causou há 3.000 anos atrás, e sobre ele ter criado tanto o Ultimate Weapon quanto a Andy, tudo bem que a Andy ele não fez com más intenções, mas ela que tá causando os problemas da cidade, eu acho muito legal como o Navin é um dos que mais fica inconformado. Ele disse que vai continuar ajudando o AZ, mas não por ser o AZ, e sim porque ele quer ajudar a cidade. E parece que dói nos dois personagens. O desabafo do AZ é bem real nesse momento. É até meio triste, porque ele realmente mudou e ele sofreu muito nesses 3.000 anos. Mas não é como se os pecados e o passado dele fosse sumir do nada. O passado não pode ser mudado, como foi anteriormente. E o próprio AZ tem noção disso. Ele nunca passa um dia sem se arrepender das merdas que ele fez no passado. E ele fica mais triste ainda dele não poder resolver sozinho isso. E ter que usar agora, tipo, até mesmo o time MZ se arriscando por ele. Mas tudo bem, Tawny e Urban vão mega evoluir a Floette e vão resolver tudo. Deu certo! Igual o Digimon, pô, não, ainda... Não foi pra esse canto. Ainda. E eu falei que tava bom demais pra ser verdade. Que? Por que isso aqui parece com um boss final de Persona ou talvez com um boss final de Resident Evil? Tipo, a simbiose que a Floette tem com a mega flor dela, ela simplesmente criou essa merda aqui. A Andy Floette começa a destruir a cidade. E é por isso que esse endgame entrou pro meu top 3 de Pokémon facilmente. Sério, ele é muito legal. Todos os personagens têm uma função no jogo. Todos os ajudam a chegar cada vez mais perto do seu objetivo. Inclusive o do Corbo é mais engraçado, você faz uma escada humana. Pô, o cara é gente fina, E eu pensava que ele ia ser vilão, né? Os dois. Caraca, mano. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Mas que porra é essa? O time Flare Novu, que pareciam os mais sus até então, eles também te ajudam até o fim. Eu acho bem legal que como eles não conseguiram se tornar o usuário da melhor Floette de todas pra salvar a cidade, é bem legal que eles ainda te ajudam, porque acima de tudo o mais importante é realmente salvar esse lugar. Eles querem trazer aquele nome bom do time Flare de novo, não por interesse, mas sim por orgulho também. E o Zygarde, que te treinou o jogo todo, finalmente vai receber uma ajudinha do L, vulgo Lissandre, que a essa altura do campeonato já tá recuperando todas as suas memórias, se tornando uma mistura do Lissandre antigo, cretino, com o L, esse novo personagem, e se tornando uma pessoa melhor. Ele ajuda, ele fez a side quest das 100 células por nós. Obrigado, Lissandre, porque eu não ia aguentar procurar 100 células de Zygarde pela cidade.
A boss fight final é contra a Andy, enfraquecendo os tentáculos dela o máximo possível e depois controlando o Zygarde pra destroçar essa criatura. É bem legal, mas assim, se você não tiver upado seu ataque no máximo igual eu, você vai sofrer um pouquinho. Por favor, upe o ataque antes da boss fight final e compra a Full Restore, você vai precisar. O Age of Ruin lá matou meu Gulipede! Ok. Com a Andy derrotada, tudo que resta agora é por que a Andy não tá derrotada, por que ela tá abrindo? Basicamente a Andy vai usar um ataque kamikaze, ela ainda não desistiu, está ainda descontrolada e dessa vez vai tacar um Light of Ruin tão forte que basicamente é o mesmo tiro da Ultimate Weapon que a gente viu lá 3.000 anos atrás. Um tiro que a gente sabe que não só ia erradicar toda a Lumiose, como criar um desastre ambiental de uma proporção gigantesca. Não ia sobrar nada para reconstruir e ainda por cima ia ferrar tudo pelo planeta inteirinho. O que poderiam fazer para impedir isso? Mas em resposta às emoções das pessoas durante uma crise sem precedentes, Zygarde usa tudo que te sobrou, uma pequena pedrinha que ele já tinha entregado mais cedo. Não uma pedrinha, e sim a sua Mega Stone. Mega Zygarde surge e acalma a situação com um poder incomparável. Finalmente conseguimos salvar a cidade, salvamos Tawny, Floette, todo mundo foi salvo no final graças ao Mega Zygarde. Uma coisa legal aqui é que, diferente do Mega Rayquaza e de outros Pokémon que só são fortes porque precisam, esse aqui tem uma conexão muito mais forte narrativa, porque nas outras vezes que essa arma foi disparada, o Zygarde nunca conseguiu impedir, mesmo com a sua forma 100%. Aqui ele consegue, e essa mega pedra só surgiu do coletivo, de cada uma das suas pessoas, mesmo com as suas diferenças, se unindo para salvar todo mundo. Treinadores Pokémon, escutem bem. O futuro não está decidido. Não é possível ter certeza que cada dia será como o anterior. Vocês têm o potencial de mudar o mundo. Ajudem a construir um amanhã mais brilhante. Adeus. E que se as pessoas se unissem, poderíamos mudar o caos que estaria por vir. E no final das contas, mesmo sendo vilão, ele tinha um bom ponto. Quando as pessoas entenderem um pouco que talvez deixar as diferenças de lado seja a melhor forma de seguir em frente, talvez a gente consiga o nosso Mega Zygarde de certa forma. A força que nos permite continuar e viver dia após dia.
Além disso, esse jogo é uma despedida ao AZ. O AZ acaba se despedindo do time MZ e agradece que até o último segundo da sua vida ele vai ser extremamente grato ao time MZ por tudo que fizeram, pois realmente a partir daqui ele falece. Não tem nada que esconder, todo mundo ficou meio chocado com esse final, tava tendo os indícios que ele ia morrer, mas Pokémon nunca mata personagem nenhum. Não pelo menos personagens que são centrais na história, mas não é o caso. A Z falece. Quando chegamos no Hotel Z, ele já está morto. E quando corta pro pós-crédito, ele já foi enterrado, por sinal. A despedida é bem amarga, um final bem agridoce. Principalmente pro Nevin, já que a última coisa que ele fez com a Z foi acabar discutindo com ele. E agora ele nunca mais vai ver o AZ. Até o início inteiro do pós-game do jogo é melancólico. Não tem tanta coisa para se comemorar. Mas ao mesmo tempo, é isso que torna a vida feliz. O efêmero, a vida ser finita. XY sempre foi sobre vida, morte e sobre o equilíbrio entre esses dois. Não era bem explorado nos seus jogos originais, mas aqui conseguiu passar bem melhor essa mensagem, com os personagens levantando a cabeça e seguindo em frente. O AZ morreu, mas deixou essa cidade nas mãos deles, deixar esse mundo na mão da próxima geração. E tudo que podemos fazer com isso é seguir em frente e continuar protegendo esse mundo, porque mesmo com 1 milhão de problemas, ainda vale a pena viver. Aqui já a Z, que dominou tanto a criação quanto a destruição, um homem de começos e fins. Durante 3.000 anos ele viveu, sem encontrar comunhão com os outros enquanto vagava pelos caminhos menos percorridos do mundo. Mas em Lumiose ele descobriu amigos fiéis. Encontrou seu Pokémon mais querido. Foi também em Lumiose que ele deu o seu último suspiro.